Então a gente vai falar sobre o Teorema de Norton. E esse Teorema de Norton ele sempre está atrelado com o Teorema de Thevenin. Isso significa que a gente pode converter um teorema em outro. E o que foi que a gente viu no Teorema de Thevenin? Que o Teorema de Thevenin ele vai simplificar um circuito complexo em uma única fonte de tensão em série com uma resistência que está em série também com a resistência da carga. Já o Teorema de Norton ele não vai simplificar um circuito com uma fonte de tensão, mas agora com uma fonte de corrente. E essa fonte de corrente é em paralelo com uma resistência chamada resistência de Norton, que também está em paralelo com a nossa carga. A gente tem o equivalente de Thevenin em série com a nossa carga. O equivalente de Norton em paralelo com a nossa carga. O Teorema de Thevenin ele vai simplificar o circuito em uma fonte de tensão em série com uma resistência de Thevenin, que também está em série com a carga. E o Teorema de Norton vai simplificar esse circuito com uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência de Norton, que está em paralelo com a nossa carga. Bom, eu apaguei o quadro e desenhei um circuito para a gente tomar como exemplo. Eu tenho aqui uma fonte de tensão e alguns resistores. E bem aqui eu vou colocar minha carga, mas nesse momento eu tirei a carga. Eu tenho o ponto A e o ponto B. O que eu vou querer extrair desse circuito vai ser a corrente de Norton e a resistência de Norton. Só relembrando o Teorema de Thevenin, quando eu queria calcular a tensão de Thevenin, eu tinha que tirar a carga, abrir o circuito aqui e calcular a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, que assim eu estaria calculando a tensão de Thevenin. Tá? Mas como eu quero a corrente de Thevenin, eu vou ter que fechar esse circuito aqui. Para eu poder saber qual é a corrente que vai passar nesse trecho aqui, que será a corrente que vai passar na minha carga quando eu acrescentar a minha carga no ponto A e no ponto B. Então é isso que a gente vai calcular. A gente vai calcular qual vai ser a corrente que passa nesse trecho do circuito, que é o local onde eu vou colocar a minha carga. Uma vez que eu curto o circuito aqui, eu mato esse resistor de 5 ohm, porque a corrente ela vai procurar o caminho de menor resistência para ela fluir. Então, se você está colocando um curto-circuito nesses dois pontos aqui, significa que a corrente vai passar por aqui mais rápido. E como a corrente enxerga essa resistência, ela não vai passar por essa resistência, mas pelo caminho de menor resistência. Então, quando você curto-circuita um componente, no caso um resistor, ele vai ser tirado daqui. Então, ele vai ser anulado, justamente por causa desse curto-circuito. Então, o que você vai ter aqui vai ser o resistor de 4, 8 e 8 ohm em série. Então, eu vou ter uma corrente que circula nessa malha, que eu vou chamar de malha 1, e essa aqui vai ser a malha 2, tá? Eu tenho uma corrente que circula aqui, essa corrente eu já sei o valor dela, da malha 1, tá? A corrente da malha 1, eu vou chamar de I1, vai ser igual a 2 A. O que vai sobrar para mim descobrir vai ser a corrente que circula na malha 2. Então, na malha 2, eu vou ter o seguinte. Eu vou dizer que essa corrente circula nesse sentido aqui, tá? Corrente I2. Então, eu vou começar analisando desse ponto aqui. Você pode analisar de qualquer ponto. Analisando daqui e correndo no sentido horário, eu vou encontrar o sinal de menos. Aí vai ficar menos 12 volts. Aqui é mais, aqui é menos. Aqui é mais, aqui é menos. Aqui é mais, aqui é menos. Essa polarização vai ser de acordo com o sentido da minha análise. Se eu estou analisando no sentido horário e a minha corrente também está no sentido horário, nos resistores vai ter essa polarização aqui. Essa setinha sempre vai dar no positivo. Ó. A setinha vai dar no positivo. Positivo, positivo. Ok. Próximo resistor vai ser 4 ohm positivo. Mais 4 e 2. Mas esse resistor de 4 ohm, ele está sendo compartilhado tanto pela malha 2 quanto pela malha 1. Vai ser mais 4 e 2, que vai ser R vezes I. Então, eu estou calculando a queda de tensão em cima desses resistores. E como esse resistor está sendo compartilhado pela malha 1 e pela malha 2, então vai ser mais 4 vezes I2 menos 4 e 1. Mais 8 e 2 mais 8 e 2. Isso aqui é igual a zero. Então, eu vou ter menos 12
Eu vou encontrar os termos em comum. Eu tenho 8 mais 8 mais 4, isso aqui vai dar 20, então vai ser mais 22 menos 4 e 1, isso aqui é igual a 0. Menos 4. O em 1, eu sei que vale 2 amperes. Resolvendo esse cálculo aqui, você vai ter que I2 vai ser igual a 1 ampere. Então, a corrente de curto-circuito, tá? Isso aqui é a mesma coisa que a corrente de curto-circuito, que é a mesma coisa que a corrente de Norton. Então, aqui a gente encontra a corrente do nosso circuito. Então, significa que o circuito equivalente, eu vou ter uma fonte em paralelo com uma resistência chamada resistência de Norton, que vai estar em paralelo com a nossa carga. Vai ser 1 ampere. Agora falta a nossa resistência de Norton. Para mim calcular a resistência de Norton, vai ser o seguinte. Onde tiver fonte de tensão, eu considero como curto-circuito, e onde tiver fonte de corrente, eu considero como circuito aberto. Então, se eu quero analisar a resistência vendo a partir da carga, então eu vou ter que apagar essa carga. Então eu vou retirar a carga do meu circuito. Onde tiver fonte de tensão, eu considero como um curto-circuito. E onde tiver fonte de corrente, eu considero como um circuito aberto. Eu vou calcular essa resistência equivalente de Norton vendo a partir da carga. Vai ser a carga visualizando essa resistência equivalente. Então a gente vai visualizar a partir dela. Então, vendo a resistência a partir desse ponto aqui, eu percebo que esse resistor de 5 ohm, ele vai estar em paralelo com esses 3 resistores aqui que estão em série, ok? É vendo a resistência equivalente a partir da carga. Vou só apagar aqui para ficar menos poluído. Se a minha carga tivesse desse lado, seria o resistor de 4 ohm em paralelo com esses 3 em série. Então eu vou analisar essa resistência equivalente sempre vendo do ponto de vista da carga, tá? Então se a minha carga está aqui, eu tenho que ver essas resistências a partir do ponto de vista da carga, tá? Então esses 3 aqui, ó, eles estão em série, tá? Estão em série. Como está em série, você vai somar. Então esse circuito aqui, ele vai ficar assim: 20. 8 mais 4 mais 8 vai dar 20 ohm. Que vai estar em paralelo com resistor de 5 ohm. E fazendo o paralelo entre 20 e 5, vai ser 20 vezes 5 dividido para 20 mais 5. Isso aqui vai dar 4 ohm. O produto pela soma, tá? É assim que eu faço o cálculo da resistência equivalente entre 2 resistores. Então vai dar 4 ohm. Então a resistência equivalente de Norton vai ser 4 ohm. E se eu quiser converter esse circuito para um circuito de Thevenin, onde eu tenho uma fonte em série com uma resistência de Thevenin, tá? A resistência de Thevenin vai ser a mesma resistência de Norton, então vai ser 4 ohm. E se eu quero saber a tensão de Thevenin, como é que se calcula a tensão? Tensão não é R vezes I? Então, a tensão de Thevenin, TR, vai ser a resistência de Norton pela corrente de Norton, tá? A resistência de Norton é 4 e a corrente de Norton vai ser 1. Então, vai ser 4 volts. Então, aqui a tensão de Thevenin vai ser 4 volts. Então é muito simples, muito fácil você fazer a conversão de um para o outro, do teorema de Norton para o teorema de Thevenin. Então basicamente é isso. Espero que o assunto tenha ficado claro e até uma próxima.